Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um grande problema que é o endividamento, mas sob a perspectiva de como sair desse endividamento. Quais são as dicas que a gente pode utilizar para se livrar do endividamento? Então vamos ver lá os nossos objetivos. Compreender a importância de reduzir gastos quando estamos endividados. Identificar estratégias para sair do endividamento, compreender a necessidade de buscar alternativas para equilibrar o nosso orçamento. Veja a seguinte situação aqui da NAD. O número de brasileiros inadimplentes no Brasil chegou a 63,4 milhões em outubro de 2021. A situação bem caótica em relação aos brasileiros, né? Esse é um dado em 2021. Hoje em dia, será que está maior, está menor? Dê uma pesquisada que esse dado é normalmente divulgado mês a mês. Mas nós vamos ver aqui o caso da família da Nádia, que diz o seguinte: a família da Nádia também se endividou, ou seja, gastou mais do que podia. Logo, não teve condições financeiras para arcar com o pagamento de todas as despesas, ficando inadimplente, ou seja, não conseguiu pagar. O que eles podem fazer neste caso, gente? Vamos lá. Traçar estratégias para sair dessa situação, conferir os seus orçamentos, reduzir gastos e buscar renda extra. Ou seja, eu não estou conseguindo pagar, então vou pagar quando eu puder. Não, é a hora, no primeiro momento, no primeiro mês, você viu que as contas não estão fechando, já causou endividamento, o ideal é que não chegue, mas se chegou, primeira coisa, chama a família inteira. O problema é de todo mundo, não é individual, só do pai, da mãe ou teu, é de todo mundo. Chama todo mundo que vai causar despesa, que tem despesa, né? Mas também as pessoas que podem provisionar renda e conversar. Vamos discutir aonde que a gente pode, dentro do orçamento, cortar alguma coisa. Vamos reduzir esse orçamento. Vamos ver como é que eu posso conseguir uma renda extra. Por exemplo, a mãe. Eu poderia dar uma aula a respeito, por exemplo, a mãe, digamos, é professora, da educação física, vai dar umas aulas de personal training para aumentar a renda. Ou, por exemplo, você tem talento com artesanato, fazer alguns artesanatos para vender. Essa é uma renda extra que pode ajudar a família a sair desse endividamento. Outras dicas que a gente pode dar para sair desse endividamento: anotar seus gastos e sua receita, que é o seu orçamento, olhar bem dado a dado, cada dado que você tem da receita e da despesa. Eu digo que a receita é muito simples, quanto você ganha é mais tranquilo, né? Normalmente a pessoa é assalariada, sabe quanto ganha. Quando não é assalariado, é um profissional liberal, alguém que trabalha, recebe pelo trabalho que faz, é um pouco mais difícil, que daí tem que ter um controle ainda maior sobre esses valores. Criar métodos, metas, prazos para sair do endividamento. Não digo assim, estou endividado, quando der eu pago. Não, eu tenho que colocar uma meta. Daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 6 meses, depende da situação, eu tenho que sair dessa dívida. Então, eu vou colocar um prazo e a meta que eu quero atingir. Eu quero pagar tanto esse mês, tanto no outro, tanto no outro. Fazer aquele famoso planejamento. Organizar muito o seu orçamento, conversar com a sua família para reduzir os gastos, aquilo que eu disse, o problema é de todo mundo da família. Cortar os gastos desnecessários, ver aqueles gastos que podem ser cortados e que não vai mudar a dinâmica básica da sua vida. Buscar uma renda extra, da maneira que você tenha condição. Negociar as dívidas que você tenha, ou seja, ir até as pessoas que você deve e ver qual que eu poderia fazer para pagar essa dívida, pagando juros menores. Priorizar o pagamento das dívidas que cobram juros maiores. Então, essa é a primeira que a gente tem que ver. Cartão de crédito, por exemplo, vou lá, tento renegociar, mesmo não podendo mais usar o cartão de crédito, talvez uma estratégia interessante. Pesquisar os preços antes de comprar. Hoje em dia, com a internet na nossa mão,
a gente pode, antes de sair de casa, pesquisar os preços para ver aonde que você pode gastar menos nas suas compras. Fazer sempre uma autoavaliação e reflexão pessoal, aquela velha perguntinha que eu digo: eu preciso disso? Aquilo lá eu preciso? Eu quero? Eu preciso? Eu posso pagar? Se essas perguntas, as três, não vierem com sim acompanhando, não quer dizer que não é necessário. Então tem que se repensar. Agora nós temos aqui uma seguinte situação aqui, ó. O pai, a mãe, a Nádia e o irmão, a renda deles, as despesas fixas e as despesas supérfluas. Nesse caso inicial, ela está ali com a renda menos a despesa com saldo positivo, R$200. Só que daí foram ver as dívidas que cada um deles tem aqui e os juros que eles estão pagando aqui sobre cada um deles. Ó. Cada um, aqui o cartão de crédito 8%, boleto bancário, financiamento e o total da dívida que eles têm ali. Tranquilo? Então, baseado nesse conhecimento, analisando esse orçamento da família, e as dívidas que estão atrasadas, com bases daquelas 10 estratégias que a gente falou, eu quero que vocês façam uma proposta dessa família para ela reduzir essas dívidas, utilizando 5 das 10 estratégias que a gente conversou. Vocês usem pelo menos 5 desse aconselhamento. Tranquilo? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, conselhos a gente poderia dar vários. A ideia era vocês montarem uma estratégia. Eu vou montar a minha aqui para a gente conversar. Sugestões de possibilidades. Primeira delas, que eu colocaria a primeira sempre, priorizar o pagamento das dívidas que cobram mais juros, como o caso ali do cartão de crédito 18%, ou renegociar essa dívida. Liga para o cartão de crédito e vê como você tem. Se tem possibilidade de fazer um crédito consignado, faça e paga essa dívida que vai ser muito interessante. Negocie as dívidas. Ligar para o banco para negociar os débitos com boleto e financiamento. É interessante, o credor quer receber, ele não quer que você atrase. Anotar os gastos e as receitas, fazer uma planilha de gasto, um orçamento muito bem equilibrado, inclusive com as dívidas. Para isso, criando metas e prazos para este pagamento. Porque se você não fizer isso, você vai ter dificuldade, claro, colocando a prioridade aonde você vai estar. E, obviamente, cortando o máximo possível daqueles gastos que não são essenciais. Organizar o seu orçamento, reduzir as despesas, aumentar a receita, montando, por exemplo, estratégias para você ganhar mais dinheiro. Você tem um talento de manual para fazer artesanato, faça o artesanato, venda, aumente sua receita. Isso vai ajudar você a quitar ainda muito mais rápido as suas dívidas. E tem outras estratégias que são bastante importantes. Vamos agora, vocês já ouviram falar em campanha de renegociação de dívidas? Volta e meia você vê na televisão falando lá, a campanha do Serasa Limpa Nome, já ouviram? Ou às vezes as associações comerciais de cada cidade também fazem isso, exatamente porque é interessante que as pessoas que estão inadimplentes voltem a comprar, porque faz a economia girar e eles também conseguem receber uma parte da dívida que eles estavam considerados perdidas. As campanhas de negociação são alternativas para sair da dívida. Essas campanhas são muito vantajosas, tanto para quem está pagando a dívida, quanto para quem está recebendo. Muitas vezes as instituições financeiras realizam essas campanhas de negociação para os clientes possam pagar suas contas e ter o seu crédito de volta, tendo assim também o seu poder de compra de volta, voltando a consumir de novo e fazer a economia girar. Ou seja, eles não fazem porque são bonzinhos, é que ele quer que você volte a consumir e consumindo você faz a economia girar. Vimos que a família da Nádia estava endividada, contudo, eles ficaram sabendo de uma campanha de negociação para poder quitar suas dívidas. Veja agora o tipo de negociação oferecido para a família no item cartão de crédito. Os gastos da Nádia no cartão de crédito somavam uma conta de R$ 1.253,80. Como ela ficou um mês sem pagar a fatura, uma multa no valor de R$ 20 foi cobrado, bem como um juro mensal de 18,90%. Então veja, cartão de crédito, aquela bola de neve, ó, quase 19% só no primeiro mês, além de uma multa que é normalmente cobrado, que pode chegar a 2% do valor da sua dívida, não é verdade? Então tem que tomar bastante cuidado. Agora vem a questão para vocês me responderem. Qual é o valor total da dívida que ela terá que pagar? Então, ela tinha o cartão, não pagou. Tinha a multa e mais o juro. Quanto que ficou a dívida? A primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a dívida. Depois, o banco ofereceu a negociação de 35% de desconto abatido do valor total da dívida, que vocês vão ver e vão dizer agora qual é o valor que ela vai pagar se eles tiverem o dinheiro para pagar à vista. Nessas campanhas de negociação, pode ser um valor de negociação de desconto sobre a dívida total, ou às vezes em juro, e às vezes ele não precisa nem ser pago à vista, pode ser parcelado. Mas vai ficar agora a seguinte questão para vocês. Qual é o valor da dívida atual da família da Nádia no cartão de crédito? E com esta proposta do banco de 35%, eles tendo dinheiro à vista, quanto que eles pagariam? Um tempinho para vocês resolverem, já voltamos a conferir.
Então, galera, tranquilo. Primeiro nós temos que ver qual que é o valor da dívida, não é verdade? Então, o valor da dívida era o quê? R$ 1.253,80. Vai ser cobrado um juro de 18,9%. Então, vou fazer 18,9% dividido por 100, multiplicando o valor, deu R$ 236,96 de juro. Isso vai ser acrescido ao valor da dívida, mais o R$ 20, que é o valor da multa. Ou seja, o valor da dívida subiu em um mês para R$ 1.510,76. O banco ofereceu sobre esse valor 35% de desconto. Então, vou calcular qual é o desconto que ela vai receber. 35% sobre R$ 1.510,76 vai ter um desconto de R$ 528,76. Descontando do valor da dívida, que era R$ 1.510,76, ela vai ter que pagar, a família da Nádia, R$ 982. Ou seja, um bom negócio. Claro, se tiver o dinheiro total à disposição. E nessas campanhas de negociação, às vezes vem a proposta pronta, às vezes você vai ter que negociar e você vai ter que descobrir, porque às vezes o banco não diz que o limite dele é 35%. Você coloca um valor que você acha que é justo e vai ouvir do banco. Ele pode aceitar, a financeira aceitar, ou eles vão fazer uma contraproposta, você vai ver se aceita, ou você faz uma nova contraproposta. Não tem que ter vergonha de negociar, assim como eu sempre digo, não podemos ter vergonha de pechinchar, chegar na loja e perguntar, custa 100? Se eu pagar 90, você aceita? Tem que ver, negociar. Tem algumas culturas que consideram até uma falta de educação se você não negocia, se você não pede desconto. Então, por isso, não é uma coisa que dizem, não é deselegante a gente pechinchar. O dinheiro está difícil de ganhar, então a gente tem que pechinchar com certeza. Agora, uma atividade mão na massa para vocês pensarem. Romeu acabou gastando mais do que podia e usando seu cartão de crédito e agora está endividado. Ele, ao longo de 4 meses, acumulou uma dívida de R$ 4.000. Só que a renda de Romeu já está comprometida com as suas despesas, tais como aluguel, alimentação, financiamento. Então aqui nós temos um resumo. As receitas dele é de 2.200, as despesas 2.500, ou seja, ele está com um saldo negativo todo mês de R$300. Como é que ele pode resolver essa situação aqui? O Romeu está decidido a se organizar e para isso precisará de uma renda extra. Ele é formado em educação física e já trabalhou fabricando produtos de limpeza e sabe que pode conseguir até 75% de lucro com esse negócio. Além disso, ele tem 2 tardes livres e todas as noites livres na semana. Como é que ele pode ajudar com essa ideia aqui? Vamos supor a seguinte situação do Romeu. Baseando nas suas antigas experiências, ele consiga ganhar uma renda extra por meio do empreendedorismo, que é fabricar esses produtos de limpeza, não é verdade? E também pode dar aulas como personal training e rapidamente conseguir se livrar dessa dívida. Ou seja, ele aumenta a sua receita e, consequentemente, ele pode sair. Então, montar essas estratégias vão ser bastante interessantes. Por exemplo, uma sugestão. O Romeu percebeu que muitas crianças de condomínio brincavam na quadra, logo começou a dar aula de futebol para eles 2 tardes por semana, conseguindo faturar R$450 por mês. Opa, estava 300 negativo. Com esses 450 ele já chegou no positivo. Romeu também resolveu voltar a fazer produtos de limpeza nas noites livres. Em algumas noites ele produzia, em outras ele fazia divulgação no seu condomínio onde morava. Com isso passou a arrecadar R$100 por semana para vendendo esses produtos. Consequentemente, ao que aconteceu, o orçamento dele estava deficitário, ele teve uma despesa de R$100 para fabricar o produto de limpeza, mas conseguia 300 de lucro. 300 de lucro nos produtos, porque você lembra lá, 75% ele tinha de lucro. As aulas de futebol, ele recebeu 450, não tinha despesa, então mais 450. Do saldo negativo de 300, ele passou para um saldo positivo de 450.
É fácil? Não, sair de dívida é difícil. A renda extra talvez seja uma estratégia mais rápida, mas nem sempre você vai conseguir ter uma renda extra, ter habilidade para conseguir fazer isso. Então a maneira que você vai ter que fazer é reduzindo suas despesas e negociando com seus credores. Essas são as dicas para a gente sair do endividamento. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.